Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz e aquele abraço. Que você seja feliz. Hoje nosso tema é o fim da ditadura e a volta à democracia. O objetivo é entender o processo que foi instalado no contexto da ditadura, no sentido da volta à democracia. A ditadura militar foi um período da história onde os militares estiveram no trono do executivo brasileiro entre os anos de 1964 e 1985. Este período foi um dos mais tensos e ficou marcado na história do Brasil pela falta de liberdade, pelo uso da tortura, pela prática do terrorismo de Estado e outros. Nesse sentido, os militares impuseram um regime que foi apoiado em atos institucionais. Assim, em 21 anos de ditadura, o Brasil teve 5 presidentes militares, com um saldo negativo de 434 homicídios e desaparecidos, além da morte de milhares de indígenas. A ditadura militar no Brasil, como dito, teve 5 presidentes e todos eleitos de forma indireta, isto é, sem a participação do povo. Este fato diferenciou a ditadura militar no Brasil, pois não tivemos um único ditador, como foi o caso chileno e o caso argentino. Nesse sentido, se criou um ar de normalidade, sendo a normalidade, na visão da história, apenas uma fachada para esconder a real faceta da ditadura, autoritária e violenta. Hélio Gaspari, inclusive, chega a nomear a ditadura como uma ditadura envergonhada, uma vez que ela não era autoritária, mas se fazia mascarar todo o seu autoritarismo. No fundo, a ditadura militar foi um período de exceção, de perseguição, de conflito, isto é, foi um período de repressão aos direitos civis e políticos da população e da concentração do poder nas mãos dos militares. O grupo que comandava o Brasil eram os militares da extrema-direita e eles justificavam todo esse abuso em nome do comunismo. Para tanto, criaram a base da repressão a partir da doutrina de segurança nacional, que foi utilizada para perseguir todos aqueles que ameaçavam a segurança nacional. Sendo assim, as prisões arbitrárias, os sequestros, as cassações, as invasões de propriedades, a tortura, os assassinatos de cidadãos, que sumiam os cadáveres e até atentados à bomba foram realizados pelo Estado, sempre no sentido de justificar o combate aos subversivos. Nesse momento histórico, a legislação foi imposta por meio de atos institucionais, decretos como poder de lei, ou seja, decreto com poder de lei que permitia que os militares atuassem de forma autoritária. Ao longo da ditadura foram organizados 19 atos institucionais. O mais famoso deles, o AI-5, o mais rígido e o responsável por iniciar o período mais rígido da história da ditadura. Segundo Neves, um dos maiores horrores cometido pela ditadura militar, sem sombra de dúvida, foi a tortura, que foi uma das formas de perseguir e combater os opositores do regime. A tortura também ocorreu com pessoas que não tinham relação direta com a ditadura, como o caso de filhos de presos políticos que eram torturados para que seus pais contassem o que tinha acontecido. De um modo geral, essas técnicas utilizadas estão entre as mais horríveis do mundo. Podemos contar nesse contexto, por exemplo, o uso do pau de arara, o uso de choques elétricos, o uso da palmatória e vários outros. A tortura não era só física,
mas também psicológica, pois os seus presos políticos eram deixados de forma solitária e sofria ameaça de todos os lados, sendo psicológica, reais e assim por diante. Com relação aos seus familiares, eram ameaçados e, segundo a fonte de informação, tudo se dava a partir de muita especulação. Conforme Hélio Jaguaribe, ao todo especula-se que cerca de 20 mil pessoas no Brasil foram torturadas pela ditadura no Brasil. Segundo especialista, a partir do governo de Geisel, foi iniciado um processo de abertura, da ditadura, ou seja, a tentativa de voltar à democracia. Os militares, no entanto, estavam promovendo uma abertura democrática plena no Brasil, mas bem definida, pois o modelo caracteriza um modelo lento, gradual e seguro. A abertura democrática situou entre a vontade dos militares e a vontade do povo. Nesse contexto, as pequenas concessões feitas inflamaram a população brasileira e a luta por um regime democrático se tornou intensa em todo o país. Além disso, a economia ruim minou grande parte da base dos militares, embora houve reação dos militares. Essa reação se deu com os grupos de militares da extrema-direita, os radicais, que não aceitavam o retorno à democracia. Um caso simbólico dessa não aceitação foi o atentado do Rio Centro, em 1981. Nessa ocasião, os militares resolveram realizar um atentado à bomba em um centro de convenções onde estavam acontecendo eventos de comemoração ao Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador. Os militares estavam armados, armando uma bomba em um carro, quando ela acabou explodindo acidentalmente ou por incompetência. Um dos envolvidos no atentado acabou morrendo. A abertura teve como primeira medida a revogação do AI-5. Logo em seguida, o decreto de anistia, que perdoava todos os crimes políticos e militares cometidos durante a ditadura, até 1979. Nesse contexto, também ocorreu a criação dos novos partidos, ou seja, a volta do multipartidarismo, onde surgiu o PMDB, o PT e vários outros partidos. A vontade dos militares é de uma abertura lenta, como nós afirmamos, gradual e segura, e tudo isso se consolidou durante os governos de Geisel e Figueiredo. Mas nem tudo ocorreu como planejado, pois houve uma movimentação popular que permitiu a eleição de governadores do MDB em 1982, coisa que teve que ocorrer um novo reengajamento dos governos para manter o controle. Outro fato que engajou a população foi a campanha das diretas jazz, um movimento popular que exigia o retorno à democracia, ou seja, a escolha do presidente. Nesse contexto, nós vamos ter um processo de abertura dentro da segurança proposta pelos militares, que caracteriza a emenda Dante de Oliveira, que vai determinar a eleição de 1985 como uma eleição indireta, aonde Tancredo Neves foi eleito, mesmo sendo da oposição. De um modo geral, a abertura, a volta à democracia, ela se dá de forma proposta pelos militares, lenta, gradual e segura. Enfim, em 1985, a eleição indireta aconteceu, o candidato dos militares, Paulo Maluf, saiu derrotado, com a vitória de Tancredo Neves, que não tomou posse, pois morrendo de uma enfermidade não revelada, quem tomou posse foi José Sarney. E, desse modo, termina
o período ditatorial no Brasil. É isso aí, aquele abraço, dê um joinha e até mais.